Abra sua Bíblia, por favor. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O tema de hoje diz que a graça torna o homem perfeito em Cristo. Paulo escreveu a um jovem pregador chamado Timóteo, seu filho na fé. Timóteo vinha de uma herança espiritual. Sua avó e sua mãe eram pessoas de fé. E Paulo escreve dizendo: toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, uma vez ensinado, repreendido, corrigido, educado pela palavra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sem esta palavra não há perfeição. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, eu tenho expressado a minha fé durante este dia, tenho expressado os sentimentos que vão no meu coração, de amor, de gratidão a Deus, porque um dia o Senhor me encontrou. Eu era aquela dracma perdida, lá em África, depois de um acidente terrível no exército, lá naquele hospital militar. A dracma perdida foi encontrada, a ovelha ferida foi resgatada, e tu investiste em mim o teu Espírito, tu me selaste para o dia da redenção, e tornaste os meus lábios, a minha vida, como um pregador que anuncia boas novas. Tu não me chamaste para más notícias, tu me chamaste para pregar boas novas de grande alegria. E aqui estou para pastorear a igreja, ensinar a igreja, apacentar a igreja, cuidar das tuas ovelhas, das tuas, e amá-las, acima de tudo, com amor verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, usa agora a mensagem para a edificação da igreja, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo. Vamos pegar a Bíblia na mão, assim. Levante a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é a semente que será semeada na terra do meu coração. Ela vai germinar, vai dar frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio, Deus, que estando aberto à palavra, eu nunca mais serei a mesma pessoa. Em nome de Jesus, serei luz a brilhar no meio das trevas deste mundo. Serei sal para dar sabor às pessoas. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá, igreja, vamos lá. Obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus, cartas escritas pelo Deus vivente, vasos de barro, sim, mas com uma excelência de um poder que é o poder de Cristo. A Bíblia diz: dispenseiros dos mistérios de Deus. Meus filhos, meus amados, a Bíblia Sagrada é um livro de vida. Tudo que está aqui na Bíblia é para nos proteger, é para o nosso bem, é para a nossa saúde. Por isso o Senhor colocou na Bíblia não um livro de regras e leis, mas um livro de vida.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora ouça, ignorar a Bíblia é trazer estragos e sofrimentos para a vida. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia é a autoridade para a nossa vida. Nós costumamos, os velhos pregadores dizem, a Bíblia é a nossa regra de fé e vida. Nós regemos a nossa vida pelas regras estabelecidas na Bíblia Sagrada. É assim que Deus quer que vivamos. E olha só como é que Paulo ensinou a igreja. Isso é uma carta, é uma epístola pastoral. O cuidado com a igreja, diz assim: toda a Escritura. Então nós temos aí uma biblioteca de 66 livros, 39 chamados do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, mas nós temos especificamente, como igreja de origem gentílica, 14 epístolas que governam a nossa vida. São as 14 epístolas de Paulo, do livro de Romanos ao livro de Hebreus. Então Paulo diz que toda a Escritura, toda, não há nada aqui apócrifo, não há nada aqui falso. Aqui é tudo chamada Escritura, diz que é inspirada por Deus. Então você sabe, quando você começa a conhecer a Bíblia, espero que você siga o meu ensinamento de primeiro dominar as 14 epístolas, para depois você conhecer onde estão as evidências da graça no Antigo Testamento. Porque se você começar a estudar por segunda de Crônicas, Deuteronômio, você vai se assustar um pouco. A Bíblia diz que há um evangelho da incircuncisão para os gentios, aqueles que não nasceram com sangue de Israel, e há um evangelho da circuncisão para os judeus. Nós não temos nada de judaísmo na nossa vida, nem queremos. Então diz que a palavra é inspirada, e essa palavra inspirada vem do grego, do original grego, theo, Deus, pneustos, quer dizer, palavra que foi soprada por Deus. Então quando homens escreveram a Bíblia, eles não escreveram por intuição própria, por inspiração própria, foi porque Deus, theo, pneutos, Deus soprou disso, isto, e eles escreveram. E sabe uma coisa, foi este sopro que Deus soprou no coração e na mente de quem escreveu a Bíblia, que depois foi infundido em nossa vida. Nós temos o sopro de Deus, da palavra, que nos inspira. Somos inspirados pela palavra. Veja como é que disse 2 de Pedro 1:21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nada do que está na Bíblia tem a ver com os pensadores gregos, com a autoajuda americana, com os pensadores da época passada. Não, diz que nenhuma, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, e a sociedade bíblica colocou ali entre parênteses, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, movidos por uma inspiração, por um theopneustos, um sopro de Deus. Quer dizer que eu não posso ter dúvidas a respeito da Bíblia. Eu não posso dizer, não, este versículo aqui, tudo bem, mas este aqui, não. Toda a palavra foi inspirada por Deus, e quem a escreveu foi movido pelo Espírito Santo. Agora veja, o que esta inspiração faz na nossa vida. Dizem, 1 de Pedro 1:23, fostes, passado, regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Quer dizer que esta palavra que Deus, theopneustos, soprou para que fosse escrita, diz que essa palavra
é uma palavra incorruptível. Toda a palavra humana muda, se corrompe, envelhece, se esquece, mas a palavra de Deus não, é incorruptível. Diz que mediante a palavra de Deus, a qual palavra vive. Quer dizer que a Bíblia não é uma palavra morta? Não, é uma palavra viva. E diz que e isto que para mim é fundamental, é permanente. Ou seja, uma vez Deus estabeleceu algo, está estabelecido. Se a Bíblia diz, por exemplo, que das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar, ponto. É permanente, é para sempre. Não é que uns arrebatem e outros não arrebatam. Não pode arrebatar. Quando a Bíblia diz que fomos selados para o dia da redenção, esta palavra é viva e é permanente. Fomos, diga amém por isso. Agora veja uma coisa interessante, é que se não fosse pela palavra, ninguém seria salvo. Então nós damos uma importância sagrada à palavra. Os estudos aqui na igreja são profundos, intensos, intrigantes, instigantes, longos, porque nós entendemos o que disse Tiago. Olha lá, pois segundo o seu querer, não foi segundo o livre-arbítrio do homem, até porque a palavra ou a expressão livre-arbítrio sequer está na Bíblia. Isto é um mito, isto é um roubo à glória de Deus. Diz segundo o seu querer, Ele é soberano, diga Ele é soberano. Ele, o Senhor, nos gerou como? Pela palavra da verdade. Quer dizer que se eu não ouvisse a palavra da verdade, eu não seria gerado por Ele. Quer dizer que eu posso aprender toda a filosofia humana, todos os pensadores, eu não sou salvo. Mas quando alguém ouve a palavra da verdade, você tem que dizer comigo, palavra da verdade. Diz que nós somos gerados. Para quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quer dizer que a pessoa, para ser salva, tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Senão não é salva, não. Porque quem gera Deus na nossa vida é a palavra. Então isto é fundamental. A senhora, o senhor, o abençoado, a abençoada entender por que razão a nossa igreja fala da Bíblia, prega a Bíblia, insta com a Bíblia. Temos um cuidado tremendo com esse assunto, porque é a palavra que gera a pessoa, a salvação. O que disse Paulo? Disse que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, serás. Mas tem que crer primeiro. Crer em quê? Olha, essa terra é cheia de filosofias. Todas as religiões dizem que são a verdade. Mas não tem gente que se mata dizendo, oh Deus, Alá, a verdade. Você sabe, só existe uma verdade. Um dia perguntaram a Jesus, ouça, me diga uma coisa, o que é a verdade? Ele disse, a verdade é a palavra. Então você não pode ter medo de amar esta palavra, de viver esta palavra, de aplicar esta palavra na sua vida. Em Gálatas, Paulo disse, eu não recebi nem aprendi de homem algum o que eu prego, mas foi uma revelação, foi um teopneustos, foi uma inspiração. Tudo que Paulo diz foi uma revelação, foi uma inspiração de Deus. Ele foi levado ao terceiro céu e lá Deus lhe revelou o pacto todo. Ele disse, um homem no corpo, fora do corpo, eu não sei, subi lá ao terceiro céu e eu vi coisas tão inefáveis. Que eram estas coisas inefáveis? O pacto da graça de Deus. Ele disse, olha, o que eu prego não tem nada a ver com a lei, não é uma inspiração do homem, eu não aprendi de homem algum, eu tive uma revelação. Isso é muito importante, porque depois no livro do Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem a palavra da profecia, guardam o que está escrito. Lê, ouve e guarda. Por quê? Porque é exatamente quando eu ouço a palavra que a salvação é gerada em mim, a transformação é gerada. Então, quanto mais palavra você ouvir, quanto mais conhecimento você tiver, mais você se identifica com Deus, mais Cristo vai sendo gerado em você.
Lembra como é que Paulo disse? Paulo disse: olha, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então a mensagem forma Cristo dentro de nós. Isso é muito bonito. 2 de Pedro 3,16 diz: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, está Pedro falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então Pedro reconhece que há coisas na Bíblia ditas por Paulo que são difíceis de entender. Por isso é que tem que haver um apostolado, por isso é que tem que haver um mensageiro, por isso é que o mensageiro tem que ter teopneustos, inspiração, porque isto não é por vontade humana. Você não está aqui porque você decidiu, você está aqui porque você foi gerado por Deus. E ele disse: são coisas difíceis. Agora ele usa aqui uma terminologia. Ele diz assim: que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então nós não podemos permitir nunca na vida que uma pessoa ignorante, instável, que deturpa as escrituras, que não entende nada, nos leve a palavra, porque não é palavra da verdade. Milhões de pessoas têm se alimentado de letra morta. Paulo disse que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra quer dizer letra, lei. Quer dizer que se eu me alimentar da lei, eu estou comendo sopa de letra morta. Ele disse: mas do Espírito que dá vida. Isso é maravilhoso. Então disse, são coisas difíceis de entender. Portanto, a Bíblia não existe para especulações. A Bíblia existe porque ela é útil. É útil quando aplicada, quando vivida. É útil quando um marido segue as regras da Bíblia, no trato com a esposa no trato com a mulher, com o marido, os filhos, os pais. Só é útil quando aplicada, senão é um livro, está lá guardado na prateleira. Ela é útil quando ela é aplicada. Por quê? Porque quando você aplica a Bíblia, viva a Bíblia, você passa a ter a mente e o coração cheios da palavra. E esta palavra, amada, é uma bússola, é um guia. Para mim tem sido a minha bússola, o meu guia, porque ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. Você conhece alguma palavra que faz isso? Eu conheço gente que confunde, deseduca, mas que educa, que ensina, que é útil, só a Bíblia. Agora vem o foco da mensagem, porque diz que quando você é ensinado, corrigido, você é educado na palavra, você é inspirado pela palavra. Diz que no 2 Timóteo 3,17 diz: a fim de que. Então ouça, para dizer a fim de que, pensa no versículo que acabamos de ler. A palavra é útil, é inspirada por Deus, ela educa, ela ensina, ela corrige, enfim. A fim de que, quer dizer, uma vez que você aprendeu a palavra, foi repreendido, ensinado e educado pela palavra, você sabe, a fim de que, quer dizer que a palavra tem uma utilidade. O homem de Deus, leia-se a mulher de Deus, a pessoa de Deus, que foi inspirada, ensinada, repreendida, corrigida, educada, ela se torna perfeita. E uma vez que espiritualmente a pessoa se torna perfeita, ela está perfeitamente habilitada para toda boa obra. Ninguém está habilitado para servir a Deus, seja em que área for, se ela não for educada, ensinada, repreendida e corrigida pela palavra. Porque nós temos uma carne terrível. Então você sabe, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, diz a Bíblia. A Bíblia, uma vez gerada no coração da pessoa, leva o homem à perfeição. Não é a perfeição na carne, é a perfeição espiritual. Porque
o que a lei faz? Sendo a lei um ministério de condenação. Quando eu estou falando em lei, estou falando em tradições, em jejuns, em vigílias, em sacrifícios, pagar o preço, festas, luas, comidas, doutrinas dos homens. Amado, a lei inocula o veneno da culpa. Quer ver gente se sentir infeliz e culpada? É procurar gente da lei, que vive o legalismo. Porque a lei inocula o veneno da culpa. E a graça? A graça torna o homem perfeito. Esta palavra perfeito vem do grego artios. Artios quer dizer capaz, eficiente, completo, aquele que satisfaz as exigências de Cristo. Então, perfeito não é o Zé bonitinho, o Zé perfeitinho, é o capaz, é o eficiente. Quer dizer que esta palavra torna o homem perfeito, torna o homem capaz, eficiente, para que ele sirva a Deus, perfeitamente habilitado. Outra palavra grega, vem no original grego, é o contrário, viu, querido? Exertir menos. Vamos depois corrigir. Quer dizer, equipado, completo. Quer dizer que essa palavra, uma vez chegada ao coração, gera Deus no nosso coração, faz a pessoa ser capaz, eficiente, completa, satisfaz as exigências de Deus, torna a pessoa habilitada, equipada, completa, apta para toda boa obra. Então, meus amados, é muito importante você saber que nós nesta igreja não somos teólogos teóricos. Nós aqui expressamos a nossa fé. Nós aqui a cada culto usamos a forma correta e de forma correta as sagradas escrituras. É o sopro de Deus. Amado, nada qualifica o homem tanto para a salvação quanto para servir a Deus. Nada pode qualificar a não ser as sagradas escrituras. Efésios 2:10 diz isso. Diz assim: somos feitura dele. Quer dizer que aqui não tem um filho do diabo que se tornou filho de Deus, um lobo que virou ovelha. Não, somos, e Deus não faz filhos do diabo, Deus faz filhos dele, ovelhas dele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para você ter boas obras na sua vida, você tem que estar equipado, completo, apto, capaz, eficiente, pela inspiração, pela palavra gerada no teu coração. Por isso é que ela é útil. Eu já li centenas de livros, eu me esqueci de quase tudo. Eu me formei em direito, ou eu conhecia todos os códigos. Um ano depois já tinha esquecido quase tudo. Eu fiz filosofia, imagina, a pior coisa ainda, passa. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, o que eu aprendi há 38 anos atrás, nunca saiu da minha mente nem do meu coração. O que se ensina a uma criança, diz, chega velho, ela não se desvia, porque a palavra está lá dentro. Que palavra tremenda é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, nós temos que estar firmemente alicerçados na palavra, porque nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Eu vou lhes dizer uma coisa, pela primeira vez na história do protestantismo, um pastor teve coragem de chamar a sua congregação de heróis na fé. Fomos nós, lançamos aqui, porque eu entendo, amado, que nós, uma vez equipados, preparados, capacitados, completos, útil a palavra aplicada na nossa vida, nós nos tornamos heróis na fé, porque ser crente no século 21 não é moleza. Quando Paulo pregava, ele chegou lá a uma cidade assim: que batismo vocês ouviram falar? Ouvimos falar do batismo de João. Vocês não ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Nem sabíamos que havia Espírito Santo, porque era montado no burro, no cavalo e demorava. Hoje tem nego que pega um Facebook e destrói uma família com 2 dedos. A perversidade
adversidade do que se vive hoje no mundo. Amado, se você não for um herói na fé, você é vencido pelos adversários. Quais adversários? Heresias, doutrinas dos homens, tradições, lei, obras mortas, letra morta. Você é vencido por isso. Então Pedro explicou, olha que lindo isso aqui, 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Por isso, cingindo, revestindo o vosso entendimento. Eu queria muito que você amasse esta igreja e a pregação desta igreja, porque ela cinge o entendimento. Então, uma vez que você tem o teu entendimento cingido, revestido, você passa a ser sóbrio, você espera inteiramente na graça, porque esta graça está sendo trazida por revelação, theopneustos, por inspiração. E você sabe, toda essa história no continente americano e sul-americano começou com a minha vida. Não começou com outra pessoa. Em 1986, ninguém falava no Brasil sobre predestinação, eleição, soberania, falso livre. Ninguém falava sobre apostolado. Ninguém falava nada, a não ser e o demônio, e o diabo, e vai te pegar, cuidado, olha, jejua, cuidado, eu vi, passou, está lá atrás. Bom, os cultos eram aterrorizadores. Eu vou lhe dizer mais. Eu descobri que quando se mistura paganismo com doutrinas dos homens, com sentimentos equivocados, passa a ser culto satânico. Eu participei de alguns cultos e ministérios que eu disse: Deus, onde tu estás no meio disto aqui? Espírito de confusão. Você sabe quem é o pai da confusão? A Bíblia diz: onde está o Espírito de Deus, aí não há. Se há confusão, é espírito satânico, amado. É sinagoga de Satanás. Então, nós temos cingir e esperar. Que às vezes a pessoa vem em um culto, me ouve falar e fica atormentada. Diz: o que esse homem falou? Que é por predestinação que salvação não se perde. Eu vou me embora porque salvação se perde. Espera. Aguenta, firme, ouça, está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo ao teu coração. Conforme Deus vai me inspirando, eu vou trazendo à igreja. Então, amado, cingir o entendimento. Amado, o cristianismo impõe exigências à mente. Nós temos que ser militantes da verdade e não militantes de obras mortas. Se você não é cingido com a verdade, se você não espera, não é sóbrio para esperar a revelação, você vai ter uma consciência enferma. Como disse o meu companheiro e amigo querido Bispo Forte, vai ter uma consciência atormentada, porque não tem boa consciência. A pessoa da lei, ela vive, perdi a salvação, eu vi, o demônio botou uma casca de banana, apóstolo, eu estava bem, mas o demônio, olha, que demônio? Você não vê que são as pessoas que criam esses fantasmas? Depois a pessoa fica com fantasmas, desesperada, e procura os meus colegas psicanalistas. Eu tenho um fantasma, eu quero me matar. Por quê? Porque disseram que eu tinha que voltar ao útero materno. Aí a pessoa vive atormentada, com uma consciência enferma. Então, quando você conhece a verdade liberta do legalismo, das superstições, da ignorância, da cegueira, dos erros da escravidão da lei, porque a lei gerou o estigma do pecador. Foi a lei, porque a força da lei é o pecado. Então, quando você ouve o pregador da lei, ele te impõe um estigma, o estigma do pecador. Você pergunta a qualquer pessoa que não conhece a graça, mas que é do ministério da lei: e aí, meu, amado, como é que você está? Ele diz: ui, perdi a salvação ontem.
Deus riscou o nome do livro da vida. Porque, amado, a sua consciência está enferma, está atormentada. Ele tem o estigma do pecador. Eu sou. Quem faz isso? A igreja romana. Você vê numa missa a pessoa batendo com a mão: minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. E eu sou culpado de quê, amado? A Bíblia diz que a minha mãe já me gerou em pecado, que o primeiro Adão me matou e o segundo Adão me deu vida. O primeiro me escravizou, o segundo me libertou, amado. Que culpa é que eu tenho? Que culpa você tem de sua mãe e a descendência de Adão, todos nasceram em pecado? Então, que culpa nós temos? Quando eu nasci, ninguém me perguntou: Miguel, você quer ser um pecador? Ninguém me perguntou. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Agora, o estigma do pecador, se a pessoa tem Jesus Cristo, ele não tem estigma de pecador, ele tem uma boa consciência, ele é justo, ele é salvo, sabe? Esse estigma de pecador tem gerado escravidão espiritual em milhões de pessoas, e um desassossego, e uma perturbação que só Deus sabe. Que a pessoa fica desassossegada, porque a lei faz esse estigma do pecador. É uma escravidão espiritual. A pessoa vai andar na rua, vê o gato preto e diz: gato preto é demônio. É demônio. Como é que é? É demônio. Amado, que dá azar. Que azar? Azar tínhamos nós no passado. Hoje somos abençoados em Cristo Jesus. Olha lá o que dizem. Quer dar um aplauso? Vamos lá. 1 Coríntios 2,16 diz a palavra: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, digam todos juntos, temos a mente de Cristo. Temos a mente. Por que temos a mente de Cristo? Senão a nossa mente seria um campo de batalha. A Bíblia diz: foste selado para o dia da redenção. Ponto, fomos selados. A mente de Cristo diz: é verdade, eu estou selado. Alguém pode tirar o selo? Quem é que o colocou? Jesus. Selados para o dia da redenção, só pensa assim quem tem a mente de Cristo. E ouça uma coisa: toda falha moral começa onde? Na mente. Se a pessoa não tem a mente de Cristo, olha, Tiago diz isso, Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, olha lá, no pensamento. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado uma vez consumado gera a morte. Mas não digas que por seres predestinado podes pecar, porque você pode gerar uma disciplina, uma correção e um açoite e uma morte. Ser cristão da graça é muito mais responsável do que ser da lei. Então, pastor, mas o senhor não me diga que a perfeição é na carne. Não, amado, eu já lhe disse que não é na carne. A carne tem uma vulnerabilidade tremenda. Nossa carne tem uma vulnerabilidade. Nossa condição carnal é vulnerável. Todos nós batalhamos com o velho Adão que está dentro de nós, que não se converte. A carne não se converte. E então, se a minha mente é cingida com a verdade, o mundo, quando chega a bombardear com as suas filosofias vãs, com as suas falsidades, os seus fingimentos, eu já estou preparado. Paulo disse isso em Colossenses 2,4, olha só: assim vos digo que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Quer dizer que é possível, é plausível que as pessoas sejam enganadas. E ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Tem que ser firme. Para você sobreviver neste mundo, tem que ser firme na fé, herói da fé. Ora, como recebestes a Cristo? Pela palavra, andai nele.
Nele você tem que estar radicado, raízes. Nele você tem que ser edificado, levantar paredes, confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Versículo 8, aí Paulo diz: cuidado! A palavra original grega é blepo. Atenção, olho aberto, fica esperto, que ninguém te venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. E aqui está o problema. O que enreda as pessoas não é uma teologia correta, entende, Leandro? Não é a teologia certa, correta, reformista. O que enreda são as tradições, e diz conforme os rudimentos do mundo. Agora veja o que diz: e não segundo Cristo. O que eu estou fazendo aqui é segundo Cristo. Não estou enredando ninguém, não estou mercadejando ninguém, estou cingindo a tua mente com a palavra, estou te mostrando a utilidade da palavra, estou educando, estou corrigindo, estou repreendendo, estou fazendo você ser inspirado pela palavra. Agora, as apóstolos, mas o crente peca. Aí quem diz que não peca? Mas nós não vivemos na prática do pecado. 1 de João 3,9 diz isso: todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, levante a mão e diga glória, não vive na prática do pecado. Uma coisa é você ter uma bobagem qualquer, uma perturbação qualquer, um deslize qualquer. Agora, praticar, viver na prática, não. Porque o que permanece nele, lembra há pouco que eu falei, gerado de uma semente incorruptível. O que permanece nele é a divina semente. E quem tem a divina semente, quem foi gerado pela palavra, não pode viver pecando, porque é nascido de... Está aqui a explicação. É nascido de Deus. Agora, como nós temos uma condição carnal de vulnerabilidade, Pedro disse à igreja, 1 de Pedro 5 diz assim: sede sóbrios. Bem, várias vezes a Bíblia fala em sobriedade, tranquilidade, calma, vigilante, blepo, cuidado, olho aberto. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, quando vierem as situações para devorar, como você tem a mente cingida, você tem conhecimento, você está sendo educado a cada culto, você vai resistir firme na fé. Certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, não vão ser mandados espalhada pelo mundo. Só resiste na fé quem realmente é ensinado na palavra. Porque o inimigo, na realidade, onde está o inimigo? A nossa carne é o nosso inimigo. Onde estão as nossas fraquezas está o nosso inimigo. Então, você sabe que há pessoas escravas do mal que foram inspiradas pelo inimigo. Então Paulo disse à igreja, 2 de Coríntios 10: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, você deve levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vem uma situação, isto é bíblico, não é? Então, eu te resisto, eu não te recebo, não aceito, sabe? Só faz isto quem está educado na palavra. Então, vamos agora ver alguns ensinos que são importantes para que você não se deixe devorar. Não se deixe devorar. Eu conheci gente na obra de Deus que foi literalmente devorado pelas mentiras desta terra. Gente que às vezes estava fiel na obra de Deus. Como é que é devorado? Primeiro, falsos ensinamentos. Tito diz assim, Tito 1: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. A fé não é de todo mundo, é dos eleitos. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a eusébia, do grego, segundo a graça, segundo a piedade. Então, pleno conhecimento da verdade, amados, só vem pela graça. 1 João 5, 2,20 diz: vós possuís
a unção que vem do Santo, e tendes conhecimento. Se possui, ela não entra e sai. Oh, apóstolo, o Espírito Santo saiu da minha vida. Vim aqui, me arrependo aqui. Oh, o Espírito Santo voltou. Quarta-feira eu brigo com a sogra, o Espírito Santo foi. Sexta-feira peço perdão à sogra, o Espírito Santo vem. Domingo antes do culto brigo com a esposa, o Espírito Santo sai. Segunda-feira peço perdão à sogra, o Espírito Santo. Amado, Deus não é isto. Isso é a vulnerabilidade da carne. Isso é Adão. Nós temos uma unção. E Judas disse, Judas 3 diz assim, nas últimas linhas: diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então você já tem uma fé, já tem uma unção, você já tem pleno conhecimento da verdade. Então você agora já está preparado. Porque se algo novo é pregado, está fora da Bíblia, não é verdade. A graça e a verdade não mudaram. A graça e a verdade não mudaram. Então nós temos que estar cingidos contra os falsos ensinamentos. Porque Paulo disse isso a Timóteo, 1 Timóteo. Ora, o apóstolo Miguel Ângelo afirma expressamente. Não. Você está me negando. Lamentavelmente temos que negar. Ora, o Espírito afirma expressamente. Quem está falando é o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Não é Espírito de confusão, é o Espírito Santo. Que nos últimos tempos, e estamos vivendo, alguns, graças a Deus não todos, alguns apostatarão, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de... Amado, espíritos enganadores ensinam os demônios. Você sabe onde eles estão ensinando? Em lugares que tem às vezes uma placa dizendo igreja. Não é na praia, não é no teatro, não é no cinema. Onde é que o ensino de demônios e os espíritos enganadores querem devorar as pessoas? Dentro das igrejas, da lei. Amado, quantas pessoas com medo do inimigo, jejuando. Já estou jejuando há 2 semanas. Para quê? Eu vou derrotar o diabo. Ah, é? Então, mas o que Cristo fez na cruz? Não, o que Cristo fez já... Deixa para lá. Agora, amado, sóbrio, sobriedade, tranquilo. Estou te ensinando a verdade, não tenha medo. Então como é que você se guarda dos falsos ensinamentos? Conhecendo a verdade. Se você conhece a verdade, você identifica a mentira. Olha, é como, por exemplo, veja, eu tenho aqui 2 notas de R$100. Eu tenho uma falsa e uma verdadeira. Se eu não conhecer o que é falso e verdadeiro, possivelmente eu vou levar para casa uma falsa. Você sabe que nas agências de câmbio, nos bancos, quando você vai entregar, a pessoa olha e diz assim: este é verdadeiro. Começa a passar o dedo aqui. Esta é falsa. Esta é plástica. Esta foi o apóstolo que fez. Mas tem gente que pega na que eu fiz no meu Xerox colorido, cheio de grampos aqui e adesivo, e diz: epa, isso são R$100. E não é. Esta é a verdadeira. Esta é a falsa. Mas como é que se conhece isto? Se conhece quando a pessoa está habituada, ela está habilitada para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Então nós temos que nos guardar contra a falsidade dos ensinamentos. Como? Conhecendo a verdade. Segundo, guardando a mente contra tentações. Porque eu sei que todo mundo que tem televisão, internet, é tentado a entrar para ver o que é que diz isto, o que é que diz aquilo. Tem gente que passa horas tentando buscar erros em Deus. Oi, apóstolo, descobri um erro em Deus. Esta página da Bíblia não é assim, é assado. Deus se equivocou. Sou eu, foi meu pai que me fez assim e tal. Você sabe, amado, ouça,
guarda sua mente, cinja com a verdade contra tentações, porque Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então diz, cuidado que você pode entrar em tentação. Se você sabe que ali tem fogo, não põe a mão lá, você vai se queimar. Salmo 101:13, ele diz assim: eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E eu vou lhe dizer uma coisa, uma das coisas mais injustas que eu conheci foi o Facebook, internet. Tem coisas boas. Bom, nós usamos a internet para o mundo inteiro, mas o que tem de safadeza nessa situação, o que tem de gente destruindo gente, o que tem de pessoas que teclam e depois se ocultam, depois se escondem para falar mal dos outros. Amado, se você não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Viu? Nada disto. Não, eu posso passar onde eu passar, eu não me pego a nada, amado. Então o que você vê no computador, na televisão, no SMS, no Facebook, no Chap, WhatsApp, sabe? Você sabe que tem gente que encontra a morte pelo Facebook? Um indivíduo diz, vamos nos encontrar. Quem é você? Não importa, eu sou engenheiro hidráulico de olhos azuis, vamos nos encontrar no seu... A moça vai lá encontrar um engenheiro, encontra uma arma na cabeça, é estuprada e é morta. Muita gente. Pessoa, olha, mano, na internet tem dezenas de sites que ensinam a pessoa a se suicidar. Pedofilia. Ainda bem que o Papa agora mandou prender um bispo pedófilo. Esse homem tem coragem, hein? Mandou prender um bispo pedófilo. Expulsou um bispo que tinha usado 7 milhões de euros para construir uma casa, expulsou da igreja. É isso mesmo. Se quer credibilidade, tem que ser justo. Eu não ponho coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pega. Está desviado, não conta comigo. Não me pego a estas coisas. Então, amado, tudo começa com o que está no pensamento. Por isso é que Efésios 6:16 diz: embraça o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação. Viu? O capacete. Capacete é para proteger o quê? A cabeça, a mente. Terceiro lugar, guarda sua mente contra experiências espirituais falsas. Em Gálatas 1:6-8 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Todo mundo para ser salvo é salvo pela graça. Não há salvação por obras, não há salvação de lei, não há salvação de sacrifício, é gerado pela palavra. E ele diz, gerado pela palavra para um outro evangelho. E ele disse, mas não há outro. Olha aí, Paulo lutando com a igreja que ele fundara. A igreja começou na graça, recebeu a visita de Pedro e dos demais, começou a misturar lei com graça, começou a haver um culto satânico. E Paulo disse, olha, há alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos prega o evangelho que vai além do que temos pregado, além da graça, seja anátema. Eu tenho que estar guardando contra experiências espirituais falsas, amado. Fora da graça, a maldição, a idolatria, o ocultismo, a consultas. Gálatas 2,14, quando Paulo repreendeu a Pedro, disse, quando vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se você é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? E a igreja tem feito isso. Uma pessoa gentia que não tem nada a ver com a lei, ela vive a lei. Ela tem um estigma do pecador. Eu sou um pecador. Ai, vamos jejuar porque eu estou em pecado. Ah, porque o diabo vai me pegar. É um estigma. Não andam de forma correta. Então, Mateus 24 diz, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos.
E Jesus diz: vede que vos tenho predito. Eu estou te dizendo que vai acontecer isso. Portanto, se vos disseram, eis que está ali no deserto, não saiais, ou ele ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E é verdade. Onde está o cadáver, estão os abutres, amado. Onde está a lei e a maldição, se junta um monte de gente e fica ali preso àquela situação. Você tem que ter cuidado, não aceitar experiências falsas. Olha o que diz em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Vou dizer uma coisa, amado, ouça o que eu lhe vou dizendo, honesto, sincero. Eu me sinto envergonhado, eu, Miguel Ângelo, de ser colocado no mesmo balaio de gato com as situações que estão passando no mundo protestante e mundo espiritual e cristão deste país. Eu fico muito chocado quando dizem: o pastor fulano tal está guerreando e brigando com isto, com aquele movimento não sei de quê, e dizem, a igreja. Não é a igreja. Eu não tenho nada a ver com essa gente. Porque pelos frutos você conhece a pessoa. Andam aí mercadejando com o povo de Deus, amado. Andam aí se utilizando da fé, da fraqueza das pessoas, do sofrimento das pessoas, amado. Pelos frutos conhecereis. Agora, na realidade, por que as pessoas vão aceitando essas coisas? Porque a lei gera uma criancice espiritual. A lei faz obras mortas, e a pessoa vive de obras mortas, é criança, e criança é criança. Então, amados, a lei não tem nenhuma aplicação ou função na nossa vida. A lei não é para nós. Diz em 1 Timóteo 1:8-11, ele disse: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém se utiliza do modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Quem é que se sente justificado pelo sangue de Jesus, pela obra do Calvário? Levante a sua mão. Então a lei não é para você. A lei é para o transgressor, é para o rebelde, o irreverente, o pecador, o ímpio, o profano, o parricida, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptor, mentiroso, perjuro, e para todo mundo que se opõe à sã doutrina. É para eles que é a lei. Segundo o Evangelho da glória a Deus, bendito o qual eu fui encarregado. Amado, opor-se à graça, a lei é para ele. É parricida, matricida, mata pai, mata mãe, é raptor de homem, sequestrador, é sodomita, é homossexual, é lésbico, a lei é para ele. Mas não é para o justo. Então, eu preciso te dizer isso, porque nós fomos libertos do pecado na cruz do Calvário, amado. Nós acreditamos na cruz, a obra da cruz não foi suficiente. A minha pergunta: a obra da cruz foi ou não foi suficiente, povo de Deus? Ou será que sou eu e você que temos que completar essa obra? Então Jesus é mentiroso, fez uma parte e ele disse à igreja: agora eu tenho querer, eu tenho realizar, eu começo a obra, eu termino, mas se eu estou equivocado, terminam vocês. A obra está completa. Tudo foi. Então você não tem que dar ajuda a Deus. A obra da cruz foi suficiente. E eu vou lhe dizer, se o crente precisa da lei, ele decai da graça. Gálatas 5:4 diz isso: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes. Então, por isso é que eu disse no início, a minha voz chama a ovelha, e a minha voz espanta o lobo, amado.
E quando eu começo a dizer à luz da Bíblia, nós fomos justificados por Cristo, somos pessoas moralmente boas, temos uma boa consciência, nós não misturamos paganismo com judaísmo, com cristianismo, nós somos depósito sagrado, nós já morremos para o pecado e vivemos para Cristo. E eu vou te dizer, seria muita covardia nós ficarmos calados neste país quando a verdade está sendo atacada. Seria muita covardia. Lutero tinha razão. É muita covardia do povo evangélico deste país, vendo a verdade sendo massacrada e todo mundo quieto e calado e levando verba daqui, verba dali. É covardia. Eu não aceito isto. Quarto lugar, temos que guardar a mente do orgulho e da soberba, amado. Sabe, Deus julga o orgulho e a soberba mais rápido que qualquer pecado. Por quê? Porque ele é o oposto à humildade. Filipenses 2,7, ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, se Jesus se humilhou, amado, não somos nós que vamos nos exaltar. A obra é dele, está completa, ele não tem que ajudar nada. Ele disse isso em 1 de Pedro 5: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quinto e último lugar, nós temos que guardar a nossa mente, porque eu estou ensinando. Quando você vem à nossa igreja, você está reflexionando, você está refletindo, você está pensando, você está sendo cingido. Tem gente que não aceita, levanta e vai embora. Ela quer o demônio, aqui não tem. Ela quer o diabo, aqui não tem. Ela quer o sal, aqui não tem. Aqui tem fé. Eu não posso, sabe, eu tenho que espantar o lobo. Então, meus amados, nós temos que aprender a guardar a nossa mente de sobrecargas. Porque em Mateus 6,31 diz a palavra: ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que viviam. Jesus um dia chamou os discípulos e disse: vamos lá para a praia do Grumari, onde só tem barraquinha de venda de peixe frito, e vamos descansar, vamos repousar um pouco. Sabe, a obra de Deus é uma tensão, é uma luta. E você precisa de aprender o segredo para não se deixar engolir pela tensão da vida. Paulo disse em Hebreus 4, 9 e 10: resta um repouso, resta um catapausis, deixa um repouso. E ele diz no versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Versículo 11: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, senão nós vamos ser desobedientes. Então nós precisamos de entender que temos que nos esforçar para descansar. Descansar não é eu me deitar aqui e dormir, é o descanso de acreditar no que Deus disse. Porque, amados, a nossa sociedade está enferma. A igreja de Jesus vive uma crise de identidade muito grande. Olha, tem aí um senhor político, que ele é o paladino do movimento LGBT, não sei de quê. Sabe o que ele disse das igrejas? Quando ele começou a discutir com esse pastor que fica brigando com todo mundo, ele disse: a igreja é uma palhaçada. Acusam a igreja de ser preconceituosa, acusam a igreja de Jesus de ser homofóbica. Amado, nós, nosso ministério, não somos homofóbicos, não temos preconceito de nada nem de ninguém. Mas como quem está brigando com eles vem a público e eles dizem: a igreja é uma palhaçada. Igreja sou eu e você, são todos que têm Jesus. E, meus amados, nós não podemos ficar em silêncio diante desses omissos infames que estão aí nessa terra. Nós precisamos ter a têmpora de um reformador. Temos que dizer às pessoas: a obra de Cristo está completa.
Nenhuma pessoa do nosso ministério discuta a soberania de Deus, porque se você discuta a soberania, você está ofendendo o Espírito Santo. É um assinte à glória de Deus quando as pessoas dizem: eu não fui predestinado, eu decidi, foi o meu livre-arbítrio. Isto é um assinte. Viver de sacrifícios, amado, é ofender a Deus, é anular o seu plano perfeito, é tratar o Senhor como um fantoche, como uma marionete, como um títere. É assim que as pessoas estão tratando. Quando uma voz diabólica se levanta e diz: a igreja é uma palhaçada, e ninguém reage, amado. E todo mundo acha que o movimento não sei de que tem que ser respeitado. Amado, se você quer respeito, tem que respeitar os outros. Nossa igreja está aberta. Isto aqui é um hospital. Pode vir aqui o homossexual, pode vir a lésbica, pode vir o drogado, pode vir o matador, pode vir quem quiser, pode entrar aqui. E aqui, pela palavra da verdade, ele vai ser gerado e vai se tornar um homem bom de Deus. Pastor, mas eu fumo, eu bebo, eu me drogo. Venha, venha. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ele diz: você está cansado, está sobrecarregado, não vai na macumba, não vai na cigana, não vai nos búzios, não vai na cartomante. Ele diz: vem a mim. Vem a mim. Você está cansado? Pastor, eu estou cansado. O senhor não imagina, às vezes eu bebo, eu fumo, eu me drogo porque eu estou tão desesperado. Venha para cá. Venha para cá. Você sabe o que Jesus disse? Você conhece a passagem do bom samaritano? Diz que um dia um homem estava ferido e assaltado, caído. Diz que passou um religioso, olhou e disse: está ruim, hein? E foi embora. Passou um fariseu, viu o homem lá ferido, caído, e disse: se vira, foi o diabo. E diz que passou um samaritano. Chacamanta corrobabaxa. Você sabe quem é o bom samaritano? Jesus. Ele pegou, passou óleo nas feridas, botou em cima do cavalo e levou para a estalagem. Você sabe o que é a estalagem? A igreja. E disse: olha, cuidem dele. Amados, eu estou aqui para cuidar da tua vida. O Senhor me chamou como um profeta, como um apóstolo. Não é para meter a mão no teu bolso, não é para te humilhar, não é para mercadejar com a tua vida. Eu tenho temor de Deus. É porque eu sei que muitos que entraram aqui entraram feridos, machucados, arrasados, humilhados, traídos, envergonhados, apoucados, diminuídos. E o Senhor trouxe e disse: Miguel Ângelo, cuida deles. E se tiver alguma despesa, eu pago. Que Deus maravilhoso, madrinha Josélia, que Deus maravilhoso, que nos traz para a sua estalagem. A igreja é um hospital, meus amados. A igreja não é um tribunal, irmão pintor. É um lugar bom, você tem que amar. Gosta daqui, não gosta? Porque aqui te fazem bem. A igreja é um lugar saudável, é uma estalagem de vida. É aqui que se reconstrói os valores, é aqui que as emoções são consertadas, é aqui que o elan da vida é ganhado de volta, é aqui que você ganha garra para viver, força para vencer. É aqui. É aqui, doutor Paulo. É aqui. Agora, quando vem aí um homem e diz: a igreja é uma palhaçada porque não aceita LGBT. Amado, eu não quero me meter com LGBT, BT, GPT. Não quero me meter com... Eu quero que todos conheçam Jesus Cristo.
Eu quero que todos tenham a chance que eu tive um dia, que eu fui levado de cadeira de rodas, ferido, desenganado, humilhado, e me disseram: cuide desse homem. Aqui é uma estalagem. Aqui é para cuidar de sentimentos, de emoções. Você pensa o quê? Que Jesus veio para os sãos? Quem é são já foi. Jesus veio para o doente. Eu era um doente, um escravo da superstição, ficava me benzendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus, o diabo do... Eu era um doente espiritual, cheio de superstições. Mas o dia em que o Senhor disse: leva para a estalagem, eu entrei na estalagem de cadeira de rodas, achando que nunca mais ia andar na vida, pensando que nunca seria um homem feliz, pensando um monte de besteira que todo mundo pensa e diz que não pensa. Mas eu não sabia que o preço tinha sido pago. O preço foi pago. Jesus disse: qualquer despesa que esse homem dê, eu pago. Você sabe por que nós investimos na televisão, na rádio, na comunicação? Isso é um peso, mas está pago, amado. É porque nós precisamos de dizer